Queria que você começasse a entrevista falando seu nome, sua data de nascimento e local de nascimento. Meu nome é Pedro Paiva, eu nasci no Rio de Janeiro, Brasil, a data 26 de junho de 1988. Pedro, qual a sua comunidade? Eu sou da favela da Rocinha. Como é que você descreve essa sua história com a favela da Rocinha? Boa pergunta. Acho que a história começa quando o meu avô chega aqui, em 1977, né? Ele vem com a minha mãe, né? É uma família. Meu avô e minha avó tiveram 9 filhos, né? Então tenho um tio e 7 tias por parte de mãe. Eles vieram todos morar ali no caminho do Terreirão. Meu avô trabalhando com marcenaria, né? Veio trabalhar aqui, ajudando a construir a cidade, né? Trabalhar com a construção civil. E aí minha mãe conheceu meu pai. Meu pai morava no Estácio, né? Ele também veio do Ceará. Ambos vieram do interior do Ceará, né? Mas se conheceram aqui. E se conheceram na rodoviária também, justamente porque tinha esse processo de... Tinha sempre um parente indo ou vindo, né? Então eles se conheceram lá. E aí, quando eu nasci, né? Eles vieram morar aqui na Rocinha. E aí, desde então, é onde eu moro. Essa é a terceira casa que eu tô morando, mas sempre na Rua 1. Então a gente morava mais para dentro da Rua 1, embaixo da loja do meu pai. E aí, quando a gente foi crescendo, eu tenho mais 2 irmãs, né? A gente mudou para uma casa maior. E aí, depois fiquei mais velho, fui morar sozinho. Mas sempre na Rua 1, por algum motivo que eu não sei explicar direito. Pedro, e como que desse nascimento você se torna o Pedro de hoje, que está à frente de uma organização comunitária? Como que isso chegou na sua vida, essa participação? Boa pergunta. Isso é porque é algo que eu me pergunto também, né? Por que que tem algumas pessoas, né, que nem eu, que nem você também, né, David, que a gente não se conforma apenas com a realidade e quer fazer alguma coisa, né? Enfim, acho que meu avô e minha avó tiveram uma boa participação dentro da comunidade, né? Minha avó ajudou ali na construção da Copa Roca, né, que é uma cooperativa de costureiras, né? Ela é uma das fundadoras, né? Aquelas primeiras artesãs lá que se juntaram para fazer o trabalho. Minha mãe depois passou a ser costureira da Copa Roca também. Meu avô chegou a dar aula na ASPA, né? Então também ali dentro de um movimento bem militante ali, né? Né? Numa organização social. E eu não sei, eu acho que a gente acaba tendo uma noção de comunidade, um senso de comunidade, de querer ajudar, que é um pouco próprio já do favelado, né? Tipo, se não vê ninguém, a gente fala, a gente não tem, vive numa classe econômica mais desfavorecida, né, com menor poder aquisitivo, mas você não ouve ninguém falando que morreu de fome, né? Porque sempre vai ter alguém ali para ajudar com alguma coisa, né? Na própria, na própria distribuição de cestas básicas, às vezes a gente chegava numa família, aquela família ali falava assim, não, uma parte aqui é pro vizinho que também está precisando, não sei o que, a galera meio que se ajuda. A gente tem o histórico dos mutirões, né?
aqui na Rocinha. Então, eu acho que, de alguma maneira, por já estar na favela, isso vai ser... Esse sentimento de ajudar o outro, ele já está um pouco na gente. Eu acho que vem um pouco também da cultura de campo que os meus avós trazem, né? Eu gosto sempre de dar o exemplo do meu avô, quando ele fez uma cadeira, né, que ele botou 2 varas, uma do lado da outra, para que 2 pessoas pudessem carregar minha avó, né? Uma época que ela se machucou, não podia caminhar até o ponto de ônibus, né? E ele fez isso porque ele é marceneiro, né? Ele podia fazer e deixou no quintal. Umas semanas depois, outra senhora precisou e aí passou a virar uma coisa comunitária, né? A galera vai lá, abre o portão, pega e depois devolve. E apelidaram até de SAMUzinha, né? Porque a SAMU, né, que é esse veículo de saúde, não chega nos becos, né? Então precisa de alguma solução da própria favela, né? Então esse senso de comunidade eu acho que já vem daí. Tem um pouco também do trabalho na Igreja Católica, né? Que eu fiz parte do grupo jovem da Nossa Senhora da Boa Viagem, e que é uma igreja franciscana, né? Então ela sempre trabalha essa coisa de ajudar o próximo, e quando eu era do grupo jovem, uma das nossas tarefas era distribuir cesta básica, né? Então acho que já vem daí. E era a parte que eu mais gostava, porque a gente saía ali da sala, né? A gente não ficava ali enclausurado, ia falar com as pessoas e tal, eu gostava disso. Então acho que vai fazendo uma mistura, assim, de família, de favela, de trabalho com a religião também, e também de ser jovem de vários projetos, né? A gente mesmo se conheceu num projeto para adolescente, né? E eu acho que quando eu era mais novo, minha mãe era louca dos projetos, ela me botava em todos, né? Eu tinha o meu horário cheio. E aí depois fui passando a ser monitor desses projetos, né, conforme eu fui envelhecendo. Então, é uma relação com o terceiro setor desde daí, né? Desde ser assistido para depois passar a ser também contribuir com essa assistência. Legal, Pedro. Acho que a nossa história tem bastante coisa em comum aí. Gostei dessa pergunta. E você me falou agora da cadeira do seu avô, eu lembro da reportagem que foi feita, né? E realmente é uma coisa muito bacana, porque eu conheço eu conheço bem ali onde você mora, né? Eu ia muito ali na Dona Elise, então eu sei Isso, como que é do ladinho, né? fundamental. Eu lembro ela mesmo doente, como que as pessoas tinham que fazer para carregar. Então é bem bacana ver como tem um impacto. E a gente que é de design, né? Você, eu, o seu avô marceneiro aí criou uma solução aí bem bacana. Pedro, atualmente, com o que você está travando? Eu só ouvi o atualmente. Ah, tá. Você atualmente trabalha com o quê? Cara, eu ainda tô me formando na UERJ em design, né? Porque eu parei para poder trabalhar, aí voltei agora para concluir a graduação. Mas, sei lá, desde do meio da faculdade eu já comecei a pegar freela, trabalhar em agência. Então agora eu sou mais focado em design digital, né? Então, criando layout para website, esse tipo de coisa. Bacana. E nesse contexto da pandemia, quais foram as soluções que você fez parte? O que você trabalhou aí para poder tentar minimizar o impacto que foi grande, não só no Brasil, mas principalmente nos territórios mais pobres, né? Sim. Eu acho que fazendo parte de movimentos, de qualquer movimento social, né? Muito lembrando em 2019 também, quando a gente teve que se mobilizar por causa das chuvas e tal. Eu acho que ali, quando decreta-se o isolamento, o grupo ele já sente que algo precisa ser feito, né? Todos os grupos sentem essa necessidade, né?
quando a gente percebe que realmente estamos numa pandemia, vamos ter que ficar isolados, a gente percebe que a fome, né, vai chegar primeiro do que o coronavírus, porque as pessoas não iam poder trabalhar, né, não iam ter sua fonte de renda, e essa crise, na verdade, pode ser até que venha uma segunda onda dessa crise, né, de desemprego. A gente não sabe como é que vai ser quando não tiver mais auxílio emergencial, esse tipo de coisa. Mas aí, de cara, já sente-se essa necessidade de fazer distribuição das cestas básicas, então a gente faz uma campanha de arrecadação e distribuição pelo movimento A Rocinha Resiste. Né? Foi uma campanha, a gente já atuou durante 3 meses, né, fazendo essa assistência junto com o CRAS e os nossos dispositivos de saúde, né? Uma parceria muito com as agentes de saúde que conhecem o território, né? O CRAS que sabe da situação das pessoas. Então, combinando esses dados, a gente fez uma lista de quem seria a prioridade para fazer essas entregas, porque a gente tinha uma limitação, né? E a meta por mês era de 200 famílias por mês. A gente, em alguns meses, conseguiu exceder, ultrapassar essa meta, mas a gente sempre conseguiu, pelo menos, bater essa meta. E aí, ao longo de 3 meses, né, a gente já estava num período mais de exaustão, a gente passou horas sem dormir, organizando essa logística toda. Mas ainda em julho, entre junho e julho, a gente também, e aí nessa parte eu pude atuar mais até como designer, né? A gente fez o curso de comunicação, né? Que foi uma parceria justamente com o Fala Roça e o Museu Sankofa. Nós realizamos um curso de comunicação comunitária para que a própria comunidade, né, a própria favela da Rocinha pudesse falar o que estava acontecendo naquele período de pandemia, né? A ideia era criar uma narrativa de dentro para fora, né? E não simplesmente vir alguém de fora e produzir alguma matéria sobre a gente. Então, mas primeiro a gente tinha que dar as ferramentas, né? Então, assim, dentro do design, né, dentro da militância, eu fui acionando a rede, ver quem podia ali compartilhar algum tipo de conhecimento, e aí a gente botou lá conteúdo de inovação social, de design thinking, de comunicação comunitária, de preservação da memória, e aí a gente fez uma série de 9 aulas. A aula 10 era a aula da apresentação dos cursos, e a gente conseguiu 9 projetos, né, sobre a pandemia, né, e projetos de comunicação criados pelos moradores, né? Todos os nossos alunos eram moradores da Rocinha. Então teve projetos sobre saúde mental, sobre educação, sobre o comércio, né? E essa foi uma maneira interessante de trabalhar a comunicação, né? Também trabalhar essa ideia, esse pensamento projetual do design dentro da pandemia. Foi bastante interessante. Agora a gente está em outros movimentos, né? Muitas dos nossos... Eu já não faço mais parte da coordenação, né? Agora eu atuo mais como voluntário e, enfim, a gente também nesse ano a gente conseguiu fazer... no começo não tinha uma coordenação, a gente começou em 2018, e aí a gente evolui para 2019, a gente faz uma coordenação pequena, eu, Magda, Michele e Léo. E nesse ano a gente conseguiu juntar mais gente, hoje nós temos 6 coordenadores, né? E aí eu agora estou focado em outro projeto, também estou focado em me formar, essas coisas. Mas o momento agora, né, a galera está cada um com seu projeto, tem gente também em processo de mestrado, alguns estão em processos de trabalhar para alguma campanha política,
né? Então a gente está no momento um pouco mais brando do coletivo, mas ainda tem ações para acontecerem até o final do ano e a gente não sabe como é que vai ser quando não tiver auxílio emergencial, né? Então talvez ainda seja necessário mais ações de arrecadação, né, de alimentos, né? Eu acho que a gente ainda vai precisar fazer um diagnóstico para planejar o ano que vem. Bacana, Pedro. E dessas ações que vocês desenvolveram, o que você acha que precisaria para poder melhorar ou ampliar esse tipo de iniciativa? Cara, eu acho que uma das coisas que a gente está querendo fazer é mapear tudo que a gente fez, né? Tipo, pegar toda essa metodologia e transformar em código aberto, né? Open source, para que todo mundo tenha acesso e possa reproduzir outros movimentos. Porque o que a gente, às vezes, tem de limitação é no alcance. Por exemplo, quando a gente pegou ali para fazer a arrecadação de doações de alimentos, né, e distribuição, a gente focou só nessa área aqui da Rua 1, né, essa área aqui mais alta, que era a quantidade que a gente conseguia arrecadar e distribuir, né? Tinham outros movimentos, né, tipo o Família na Mesa, né, um grande movimento que já trabalhava com esse tipo de assistência. Outros coletivos estavam fazendo isso, né? E a gente mesmo, quando a gente tinha um excedente de arrecadação, a gente redistribuía entre outros coletivos, né? Então, eu acho que o que a gente pode fazer agora é compartilhar essas expertises, né? Porque uma coisa que eu aprendi com permacultura que, por exemplo, a floresta ela tem uma rede de raízes, né? E uma planta consegue transmitir um nutriente para outra num raio de até 1 quilômetro, né? Por causa dessa rede de raízes. E aí eu uso isso como metáfora para os coletivos daqui da Rocinha. Por quê? Às vezes um coletivo tem um projetor, o outro tem uma caixa de som, o outro tem um salão. Você junta os três, faz um cineclube, entendeu? Então eu acho que o que a gente está caminhando é para essa conexão entre os coletivos, né? Porque cada um também tem sua expertise. Alguns são focados mais em arte, outros vão ser focados, sei lá, em ensino de línguas, né? Cada um com a sua habilidade, mas juntando todo mundo a gente consegue fazer um trabalho maior na Rocinha como um todo, né? E cada vez engajar mais gente, né? Porque a gente viu nessa pandemia que a gente nunca tinha tido tanto voluntário, assim, né? Então parece que quando o problema ele fica mais evidente, né? As pessoas também ficam mais dispostas a querer ajudar, né? A gente fazia conversa lá em 2008 para 2018 para falar sobre a Rocinha, às vezes apareciam 5, 10 pessoas. E aí, quando a gente ia fazer as ações para distribuir as cestas básicas, apareciam 20, 30, né? Então, tem esse alcance do debate, né? E a gente fala também muito em educação política, né? Política no sentido apartidário mesmo, no sentido por exemplo, isso que a gente faz não é obrigação nossa. Essa tarefa de assistência é uma função do Estado, né? Então, a gente está tendo que cumprir uma coisa que o Estado ele está falhando, né? O Estado não está chegando, né? Então, e aí, enquanto ele não chega, a gente faz. Mas a gente não pode romantizar isso e achar que a gente tem que fazer sempre, né? Então, eu acho que a primeira coisa é trabalhar essa conexão entre os diversos grupos, e a outra coisa é cada vez mais atrair moradores, né? E pessoas de fora também, mas acho que principalmente moradores, para o debate político, para a gente ter força na hora que for debater alguma pauta, né? Um movimento que eu estou vendo muito interessante é o movimento do CEP Ayrton Senna, né? Que com quem eu estou fazendo uma pesquisa agora. Desde lá de 2018,
eles estavam sofrendo uma série de cortes, né? Estava rolando um sucateamento, e o corpo de professores e alunos, né, junto ali com o Grêmio, se movimentaram para criar um grupo de debate sobre o que estava acontecendo, né? E a partir desses debates começou a ter melhorias, né? Foi nessa que o Arrocinha Resiste também chegou lá, né? Então, a gente precisa cada vez mais trazer o morador para o debate. E assim, isso entendendo a dificuldade que é, né? Porque você pega o morador médio aqui, né? Ele sai, às vezes, para trabalhar fora, às vezes tem uma condução de baixa qualidade, já chega em casa super exausto para ainda ter que fazer um debate, né, sobre a favela, é complicado, né? Então, assim, a gente que está, sei lá, na universidade ou que está com mais tempo, né, os jovens do Grêmio estão com essa mais energia, claro que vai puxar o bonde, mas a gente tem que levar o debate para a hora da janta, sabe? Tipo assim, falar entre as famílias, entre os amigos, né, e construindo esse pensamento crítico, né? Porque aí a gente vai conseguir lutar pelas políticas públicas. Você falou uma coisa fundamental, que é uma coisa que me incomoda, mas que acaba que cada um vai fazendo o seu, mas que é essa necessidade de compartilhamento das informações entre os grupos, né, entre os coletivos, porque a gente fica, às vezes, batendo na mesma tecla de algo que o outro já resolveu, e aí depois até a gente pode falar um pouco mais sobre isso, porque eu pensei em algumas iniciativas nessa questão. E aí, Pedro, apesar de você já ter uma experiência tanto familiar quanto no grupo jovem da igreja, fazendo trabalhos sociais, nesse contexto da pandemia, essa sua atuação mudou de alguma forma a sua visão para a comunidade, para a sociedade? Você mudou em algo a partir dessa sua ação específica nesse contexto da pandemia? Cara, quando eu penso no que teve de novo na pandemia, o tamanho, né? Assim, era algo que era uma questão que não era apenas ali da Rocinha, era uma questão mundial, né? O vírus era uma questão mundial. E, por outro lado, a Rocinha, né, a favela, ela já tinha uma série de problemas anteriores, que na pandemia só se exacerbaram, né? Eu acho que o que muda em relação ao comportamento e à prática é esse senso de emergência, né? Eu fico até pensando se a gente não deveria ter uma brigada, né? Um grupo que se preocupasse ao longo do ano todo em fazer um diagnóstico do que está precisando e já ter ali os mecanismos para acionar caso algo aconteça. Isso ficou muito evidente no movimento do ano passado das enchentes, né? Assim, veio a enchente num dia, veio a chuva numa noite, né? Acordou todo mundo de manhã ali, tava um caos a Rocinha, né? E aí a gente começou a falar assim, para quem tem que ligar e não sei o que e se mexer, né? E aí foi fazendo aquele movimento, todos os coletivos foram se juntando ali, né? E a gente, eu acho que a partir dessas experiências, a gente pode criar uma metodologia de agir na emergência, né? Tem uma coisa que o Fernando Hermiro fala, Fernando que é do Museu Sankofa, que a gente às vezes se pauta muito pela emergência, né? Então, pela urgência. A gente é muito de dar uma resposta e não pensa muito a longo prazo, né? A gente está sempre respondendo a sei lá, um ataque do Estado, a algum problema ali que surgiu na hora, né? E a gente a gente deixa de construir os nossos objetivos. Mas o que a gente quer ser? A gente está sempre dando uma resposta a uma coisa externa, né? Ele fala muito sobre isso e me faz pensar. A gente tem que ter um comportamento de agir numa emergência, mas também de pensar a longo prazo. Então, por exemplo, se a gente já tem mais ou menos como agir no caso de uma enchente para a distribuição
de cesta, a arrecadação de donativos e a distribuição, enquanto não tem enchente, a gente tem que se preparar para lutar pelas políticas públicas que vão prevenir essas enchentes, esses desabamentos, políticas públicas que vão contribuir para que as famílias tenham cada vez mais melhor qualidade de vida, né, uma empregabilidade, né, educação, saneamento, né? Então, acho que são dois, acho que de novo, né, são sempre dois movimentos paralelos. É aquilo que é urgente e aquilo que é a longo prazo. Sim, bem importante falar disso, porque, de fato, a gente tem essa questão mesmo de trabalhar com a urgência, com a emergência, que são paliativos, né? É muito importante pensar em políticas públicas E complementar para... o caso do coronavírus, né? Fica evidente o que a gente precisa de ter cuidado com a saúde, né? Então, assim, como que a gente quer, qual é a saúde que a gente quer para a Rocinha, né? Então, vamos pegar a experiência do coronavírus e desenhar um projeto de saúde, né? O que precisa melhorar, né? O que ainda está em falta, né? Né? Se a gente for parar para pensar em saneamento, a gente ainda tem muito trabalho, né? E saneamento também é saúde, né? Então, acho que a própria experiência do coronavírus, quando a gente fizer esse diagnóstico do ano, a gente vai poder parar para pensar o que a gente precisa resolver ali no campo da saúde, né? Sim, nem precisa de uma pandemia para nos evidenciar isso, sabendo que a Rocinha, mesmo hoje em dia, tem uma doença que era já erradicada desde o século passado, que é a tuberculose, que é tão evidente, né, dentro da Rocinha e em outras comunidades. Pedro, a gente chegou aqui no final, mas tem alguma coisa que a gente não perguntou e que você gostaria de deixar, algum relato? Essa é uma ótima pergunta. Cara, eu acho que a gente falou de coisas interessantes. A gente falou dessa capacidade que a favela tem de improvisar, né? Assim, aí eu vou puxar muito pro design, né? Essa coisa da gambiarra, a gente vai lá para a faculdade, né? E aprende como fazer design e a gente aí eu olho ali pro meu avô resolvendo um problema com madeira, né? Ele praticamente está fazendo ali o design de produtos, está resolvendo o problema, né? E às vezes muita gente, a gente fica ali na academia filosofando e pensando coisas e não causa impacto. Então, acho que a favela é potência, né? A favela é criatividade, é conseguir resolver problemas com poucos recursos. Tem muita coisa que a academia poderia aprender da favela, né? Hoje em dia a gente ouve falar em coworking, co-living, não sei, qualquer coisa. E aqui a gente já tem essa mentalidade colaborativa, a gente já divide e compartilha as coisas, né? Então, assim, eu acho que tem essas potencialidades, tem um caminho para a gente criar cada vez mais conexões dentro da favela, conexões externas também, a conexão com a academia, né? Isso eu acho que você faz muito bem, né? Estando na PUC, trazendo a PUC também para dentro da Rocinha, né? Então, acho que é isso, potencialidade, conectividade, e as coisas que andam em paralelo, né? Tipo, a gente reage de maneira improvisada e por nós mesmos, e a gente vai e resolve aquele problema porque o Estado demora a chegar, mas a gente não pode parar de lutar pelas políticas públicas, né? De pautar cada vez mais a favela. Eu acho que a gente na universidade é uma potência para isso, né? Eu acho que essas políticas afirmativas que levam a gente até as favelas e periferias até a academia, né, elas também trazem o debate, né, para pauta, para políticas públicas para a favela, né? Também vai trazer para o debate dentro do Estado. Acho que é isso.